Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui. Rádio Ubuntu. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Corte de 15 bilhões no orçamento é insuficiente para a meta de déficit zero, segundo o IFE. Senado analisa a semana de trabalho de 4 dias, já adotadas por algumas empresas no Brasil. Líder do governo afirma que regulamentação da reforma tributária é prioridade do semestre. Boa noite. A instituição fiscal independente do Senado calcula que o corte de 15 bilhões de reais no orçamento, anunciado pelo governo, não será suficiente para atingir a meta de zerar o déficit primário. Isso significa que, mesmo com essa redução, as contas do governo ainda terão um saldo negativo. O governo anunciou que os valores destinados a cada ministério serão congelados. Esses valores só poderão ser utilizados novamente quando as despesas estiverem de acordo com as regras do arcabouço fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O repórter Alexandre Campos tem mais detalhes. Segundo a instituição fiscal independente do Senado, o governo federal precisaria cortar mais 43 bilhões de reais dos gastos discricionários para atingir a meta de zerar o déficit primário. Segundo o diretor executivo da IFE, Marcos Pestana, o crescimento de 8% das receitas acima da inflação no primeiro semestre deste ano veio acompanhado da elevação de 10,5% das despesas no mesmo período, o que resultou num contingenciamento e corte de 15 bilhões de reais do orçamento. Marcos Pestana afirmou que o equilíbrio das contas públicas confere credibilidade à economia, atrai investidores e impede a alta da inflação, da taxa de juros e do desemprego. Por isso, defende mudanças no modelo de orçamento do país, baseado em despesas obrigatórias e rígidas como previdência, salário de servidores, programas sociais, precatórios e custeio da máquina pública, que representam quase todo o gasto público. E o que a IFE está dizendo é que esse caminho é insustentável, que é preciso proceder reformas e mudanças no orçamento público brasileiro. Os ministérios deverão informar até o dia 6 de agosto os programas e as ações que terão o orçamento cortado. O Senado Federal retoma os trabalhos na próxima semana, com foco na discussão sobre a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios. Executivo e Legislativo ainda não chegaram a um consenso sobre a proposta que mantém incentivos fiscais para 17 setores da economia, considerados grandes geradores de empregos. Segundo o prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, governo e Congresso Nacional precisam chegar a um acordo até o dia 11 de setembro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a maior parte do consenso já foi alcançada, mas ainda há um impasse sobre as fontes de receita para compensar a perda de arrecadação decorrente dos benefícios da desoneração. Não há porquê o governo federal, o Ministério da Fazenda, o Congresso Nacional estabelecerem qualquer tipo de conflito em relação a isso, porque isso já está definido. Agora nós precisamos encontrar uma fonte de compensação, porque o Supremo Tribunal Federal, provocado pelo Poder Executivo, que não aceitou a decisão política do Congresso Nacional, exigiu a apresentação da fonte de compensação. O senador Efraim Filho propôs compensar a perda de arrecadação com um aumento de 1% na alíquota da COFINS importação, o que elevaria o preço de produtos importados. Já o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, sugeriu aumentar em 1 ponto percentual a alíquota da CSLL apenas para os bancos, como uma alternativa. Em contrapartida, o líder do MDB, Eduardo Braga, é contra o aumento da tributação para os outros setores. O que não pode parecer é que nós estamos entregando com uma mão para 17 setores e tirando com outra mão de todos os setores produtivos do Brasil. Nós não podemos aumentar a carga tributária sem que antes nós tenhamos exaurido outras alternativas. Outro tema que terá prioridade na volta dos trabalhos é a regulamentação da reforma tributária, segundo o líder do governo, Jacques Wagner. Já a oposição vai tentar emplacar a votação do mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal e o fim da reeleição. A repórter Érica Christian traz os detalhes.
detalhes. O líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, antecipou que a prioridade é a regulamentação da reforma tributária, que prevê, entre outros pontos, a definição dos itens da cesta básica isentos de tributos e a devolução de impostos de luz, água e gás para famílias de baixa renda. Segundo ele, ainda não está definida a retirada da urgência, que limitaria em 45 dias a votação do projeto no Senado. A regulamentação da reforma tributária, que interessa ao governo que ela chegue ao fim até outubro, novembro, que houve um pedido de retirada da urgência. Isso depende de qual o calendário que vai ser apresentado. Além da reforma tributária, o líder da oposição, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, citou outras prioridades do segundo semestre. A questão da reforma tributária. A oposição deve permanecer vigilante, justamente para evitar mais retrocessos. Outro aspecto que nós defendemos, mandatos fixos para ministros do STF e o fim da reeleição. Foi sancionada a lei que dispensa a comprovação de feriados locais na contagem de prazos para a interposição de recursos na Justiça. A medida aprovada pelo Senado em junho visa evitar que um erro burocrático faça com que o cidadão perca o processo. Agora é possível entregar a documentação exigida posteriormente, garantindo mais flexibilidade e evitando prejuízos processuais. Os detalhes com Marcela Cunha. O fim da obrigação de comprovar feriado local para a contagem de prazo na interposição de recurso na Justiça era uma reivindicação antiga dos advogados. Na prática, a exigência fazia com que recursos apresentados dentro do prazo deixassem de ser apreciados por um lapso. Isso porque existem feriados que são municipais, estaduais ou distritais que acabam dificultando a contagem de dias úteis. O relator do projeto que deu origem à lei, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, acredita que a medida é mais um passo para democratizar o acesso à justiça. Tem o objetivo de garantir ao cidadão, que não perca de plano o direito que está sendo discutido na causa dele, pelo fato de não ter sido comprovado no momento do recurso o feriado local. Essa situação poderia ter enorme impacto na vida de muita gente, principalmente aquelas mais simples, que já têm uma enorme dificuldade de acesso à justiça. O relator acatou uma sugestão apresentada pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, para permitir que a comprovação de feriado seja apresentada em oportunidade futura. Caberá ao tribunal determinar a correção ou desconsiderar essa omissão, caso a informação do feriado já conste no processo eletrônico. E a semana de trabalho de 4 dias está ganhando força no Brasil, com 8 empresas que já adotam o modelo após testes bem-sucedidos. A iniciativa, que visa melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e aumentar a produtividade, prevê a manutenção do salário apesar da jornada reduzida. Algumas propostas sobre a redução de jornada já estão sob análise do Senado, e quem tem os detalhes é Laís Nogueira. O Senado Federal discute a redução da jornada de trabalho em 3 propostas. De autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a PEC sugere uma carga horária de 36 horas semanais, com diminuição gradual. Já o senador Everton, do PDT do Maranhão, prevê a redução da jornada mediante acordo coletivo e sem perda salarial. E a senadora Soraya Tronic, do Podemos Sul-Mato-Grossense, quer criar o diploma Empresa Ideal para reconhecer empregadores que diminuíram o tempo de trabalho. A intenção é melhorar sempre a qualidade de vida do trabalhador, do colaborador, tanto na empresa privada quanto na empresa pública. Proporcionar para ele essa qualidade de vida, mais tempo para cuidar de si, sem diminuir a produtividade. O projeto 4-Day Week Brasil, em parceria com a entidade neozelandesa 4-Day Week Global, mostra que a adoção da semana de 4 dias é uma tendência crescente, refletindo mudanças significativas no ambiente de trabalho. Soraya Tronic reforçou que a redução da carga horária não pode atingir o salário. O projeto da redução da jornada mediante acordo coletivo e sem perda salarial já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e agora está na Comissão de Assuntos Econômicos. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui, Rádio Ubuntu.